Bom, torcedor vascaíno, já já tem Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Estamos aqui minutos antes, horas antes desse grande jogo acontecer para trazer a você as últimas informações do nosso Vasco da Gama. As informações desta terça-feira, que é claro, envolvem também outras notícias, não apenas com relação a esse grande jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar aqui sobre Felipe Coutinho, sobre a saída de Bruno Praxedes e, é claro, trazer informações também importantes de como o Vasco da Gama se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense nesta noite de hoje. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, agora, nesta noite de terça-feira, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. E além disso também pedir a sua inscrição, caso você esteja aí do outro lado e ainda não seja um inscrito do canal do Gigante Vasco. Vem agora mesmo e já se inscreva no nosso canal. Ajudem o nosso crescimento. Faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Conto muito com a sua presença, com a sua ajuda, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Show de bola, Vascão. Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui com vocês, primeiramente, este Boa Noite Gigante, misturado com pré-jogo do Gigante, falando sobre Bruno Praxedes. Hoje, atleta que está emprestado ao Vasco da Gama pelo Red Bull Bragantino. Jogador que não vem tendo muitas oportunidades no Vasco sob o comando do técnico Rafael Paiva. Até vinha tendo, de fato. O jogador até vinha sendo utilizado. Mas após um erro brutal, grotesco, vergonhoso contra a equipe do Atlético Mineiro dentro da Arena MRV, Praxedes perdeu completamente espaço dentro desse grupo. E um jogador que vinha sendo titular, nesse momento nem sequer está sendo relacionado para os jogos. Entrou como titular contra o Atlético, porém logo em seguida não foi relacionado para enfrentar o Grêmio dentro de Chapecó, na Arena Condá. Não foi relacionado para enfrentar o Atlético Goianiense no meio da semana passada em Goiânia, não foi relacionado para enfrentar o Red Bull Bragantino nesse último sábado em São Januário, e também hoje a expectativa é grande para que Bruno Praxedes novamente não apareça na lista de relacionados do Vasco da Gama. E qual é a informação? Por ser um jogador com um salário alto, um atleta hoje que está emprestado ao Vasco, o Vasco gasta mensalmente um valor com ele, nesse momento informações é que o Vasco da Gama vem alinhando com o Atlético Paranaense, Atlético que levou o head de scout do departamento do Vasco da Gama, Vitor Bastos, para o Paraná. Pode também estar levando o Bruno Praxedes. Informações é que o Atlético demonstrou interesse na contratação do Praxedes. É um atleta que pertence ao Bragantino, então para ele ir ao Atlético Paranaense tem que haver uma negociação do Atlético com o Clube Paulista. Assim, nesse momento, uma conversa entre o Atlético e os representantes do jogador que já alinham detalhes. Próximo passo é a negociação com o Vasco e com o Red Bull Bragantino. Informações é que o empresário André Cury, do Bruno Praxedes, ofereceu nesses últimos dias o jogador a vários clubes do futebol brasileiro. Dentre eles, o Atlético Paranaense, que se interessou pela contratação do jogador. O Vasco não deve resistir em absolutamente nada pela transferência do atleta. Caso realmente o Atlético Paranaense chegue com interesse de contratar Praxedes, o Vasco vai liberar o jogador. Até porque há no contrato uma cláusula contratual que, caso no meio do ano, nessa janela de transferências, algum clube queira o Praxedes, principalmente em definitivo, o Vasco é obrigado a liberá-lo e ainda ganharia uma taxa de vitrine. Caso o Atlético Paranaense chegue com grana para comprar, o Vasco não tem nem que entrar em negociações, só liberar. Caso o Atlético chegue querendo um empréstimo, há sim negociações, mas a postura do Vasco vai ser unânime internamente de liberar o jogador e deixar com que ele siga um novo rumo. É importante sim, porque o Bruno Praxedes não pode mais, pelo amor de Deus, vestir essa camisa do Vasco da Gama. Além disso, outra informação também importante aqui a você é sobre Coutinho, tá? Ontem a gente trouxe a notícia, né, que o Felipe Coutinho é um atleta que infelizmente sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, uma lesão que vai o afastar dos gramados, principalmente nesse jogo de hoje, mas pelos próximos jogos também. A expectativa é que ele retorne apenas no jogo contra o Vitória ou contra a equipe do Flamengo lá no meio de setembro. Vai desfalcar o Vasco da Gama aí por um bom tempo. Porém, mesmo diante dessa lesão muscular, será algo chato. Informações hoje dada pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo,
é que é uma lesão que não foi considerada tão grave pelo Vasco da Gama. O Vasco hoje trabalha de uma forma incessante aí para recuperar o atleta num período inferior a um mês. O Vasco quer ter o Coutinho dentro de campo novamente, menos de um mês, no caso, contando a partir da lesão que aconteceu neste último domingo. Ele, no caso, se lesionou durante um treino, foi feito o exame de imagem ontem pela parte da manhã, onde foi evidenciado esse problema na coxa esquerda. Informações é que o Vasco não trabalha com prazo, entende que sim, a solução vai depender do dia a dia, mas a ideia é ter o Felipe Coutinho, pelo menos, para o jogo da próxima fase da Copa do Brasil, que deve começar aí no dia 28 de agosto. Então, assim, é uma lesão preocupante, expectativa inicial é que viesse a ser de 2, realmente, a 3 semanas de recuperação, mas o Vasco da Gama vai correr para que a partir do dia 28 de agosto, o Vasco já possa ter Felipe Coutinho dentro dos gramados novamente. É claro, vai ser um desfalque para hoje, é preocupante, é chato sim, mas o Vasco da Gama trabalha com essa previsão para ter o meia dentro das 4 linhas o quanto antes. Show, Vascão! Prosseguindo aqui com o vídeo, vamos embora falar sobre o que vai rolar hoje em São Januário. Jogo grande, jogo cheio de expectativa, jogo válido pelas oitavas final da Copa do Brasil, né? O jogo de volta aí dessa grande competição. Vasco busca o bicampeonato da Copa do Brasil, conquistou pela primeira e única vez a Copa do Brasil lá no ano de 2011, onde o Vasco vence a equipe do Coritiba na final, com aquele jogo emocionante dentro do Couto Pereira, que está na memória de todo torcedor cruzmaltino. Aquele gol do Éder Luiz que quica na frente do goleiro Edson Bastos e faz com que o Vasco da Gama garantisse naquele momento o título do Brasil. Hoje, um jogo tão importante que teremos aí algo muito importante também nas arquibancadas, que é a união das torcidas, a união das baterias. Hoje, na curva da arquibancada de São Januário, teremos aí, no caso, as baterias unidas. Hoje, GDA, a bateria da Mancha, a bateria da Força, todas estarão juntas novamente em busca da vitória. Inclusive, a própria Mancha Negra aí do Vasco da Gama, através das suas próprias redes sociais, confirmou que hoje terá em São Januário 20 mil bolas brancas, 1000 bandeirinhas de mão e 20 bandeiras institucionais. Ou seja, a festa hoje em São Januário vai ser incrível. Vai ser uma festa linda, preparada aí pela torcida, para a torcida. Então, muito legal essa informação. Inclusive, você aí que está a caminho de São Januário, a própria Mancha pede que essas 1000 bandeirinhas de mão serão distribuídas. Será importante devolver no final aos responsáveis. No caso, para a torcida rasta do Vasco da Gama, e também dentro das arquibancadas de São Januário terá 2 faixas informativas externando ao público para não levar e devolver as bandeirinhas no final. Então, alô, você aí que vai a jogo, pegue a bandeirinha na mão, tremule quando o Vasco da Gama entrar em campo e a devolva no final para que nas próximas partidas essa festa permaneça. Show de bola, Vascaíno, que temos a falar aqui com vocês sobre esse jogo, né? Que temos a falar aqui de novidades. Aí sim, a possibilidade de uma mudança na escalação. Inicialmente a expectativa era grande para que o Vasco entrasse em campo hoje contra a equipe do Atlético Goianiense, numa escalação que o Rafael Paiva vinha utilizando e vinha dando certo, com o Lucas Piton na lateral esquerda, que é o nosso titular, Paulo Henrique na direita, que também é o titular da posição, Léo Jardim no gol, Léo Pelé e Maicon no sistema defensivo, pois nesse momento não há outros jogadores para formar essa dupla de zaga, Matheus Carvalho voltando após ser desfalque nesse último final de semana para atuar ao lado do volante Hugo Moura, Payet como camisa 10 entrando na vaga de Coutinho, que foi titular no meio da semana passada contra o Atlético Goianiense no jogo de ida, e a trinca ofensiva de David, Adson e Verratti. Porém, há uma possibilidade de que haja uma mudança ainda maior, tá? Hoje, um dos grandes problemas dentro do Vasco da Gama vem sendo a recomposição defensiva. O Vasco vem sofrendo muito, principalmente com o nosso lado esquerdo, que não está recompondo bem. Então o Lucas Piton talvez não venha aparecendo tanto dentro dos jogos, porque ele se preocupa muito mais em defender do que atacar, por conta de um erro de recomposição, que vem sendo causado de uma forma principal pelo próprio David. Então, exatamente por esse motivo, há a possibilidade de uma mudança ali nesse sistema ofensivo. Uma trinca composta por Hugo Moura, Matheus Carvalho e não Payet, como esse camisa 10, circulando entre linhas, mas sim Juan Esforça, entrando como titular no setor de meio campo, e no lado esquerdo, ao invés do David, como ponta, Dimitri Payet. Pode ser que isso aconteça. Possibilidade maior é que, é claro, o Vasco entre com uma formação mais original, mais tranquila, sem muitas alterações, com o Payet como camisa 10 atuando entre linhas, mas essa possibilidade do Payet ser empurrado para a ponta e, no caso,
o Juan Esforça entrar ali para formar essa trinca de meio campo. Um jogo importante, o Vasco que vem de 4 jogos sem vitórias, são 2 empates e 2 derrotas, derrotas para Grêmio e Atlético Mineiro, empates contra o próprio Atlético Goianiense no meio da semana passada e o Red Bragantino neste último sábado dentro do Caldeirão. A fase do Vasco não é boa, mas a fase do Atlético Goianiense é ainda pior. Atlético Goianiense que vem de uma goleada pelo placar de 4-1 no último sábado para o Botafogo. Atlético Goianiense que vem sem um técnico após a demissão do Wagner Mancini. Terá hoje na beirada de campo Humberto Loser, que comandou apenas um treino ontem lá no CT do Dragão, em Goiânia. Então um ambiente muito conturbado dentro do Atlético Goianiense, que teve inclusive o próprio presidente Adson Batista fazendo duras críticas ao elenco do clube goiano. E a gente traz aqui exatamente as palavras de Adson Batista, para vocês entenderem como o Atlético entrará em campo hoje contra o Vasco da Gama. Mas é um momento crítico, é um momento de repensar muita coisa. Eu nunca peguei um grupo, e esse grupo tem qualidade, que não é um time igual 2013, que a gente estava para cair para a Série C. A gente teve que tirar um monte de jogador e ir com os meninos, Fábio Lima, Jorginho, um monte de menino. Foi naquele começo, conseguimos nos safar, né? Agora, esse time aqui é um time que muitos jogadores já mostraram condição, mas juntou um monte de gente com um perfil só emocional. Como é que faz um primeiro tempo, sai perdendo, né? Num lance de infelicidade aqui, que nossos gols são tudo, quase todos são falhas individuais, aí que entra para o segundo tempo e acaba, vira um time totalmente desorganizado, sem posicionamento, né? Então essa é a minha visão. Eu não passo pano para ninguém. Fica aqui as minhas desculpas pelo torcedor do Atlético que esteve aqui. Eu peço desculpas, não para um ou outro aí que não respeita ninguém, que quer esculhambar tudo. Ninguém vai acabar com a minha história no Atlético, ninguém. Eu tenho uma história aqui e um legado que vai ser eterno para o Atlético. Porque eu sei o que eu fiz, eu sei por tudo que eu passei. Então isso ninguém vai acabar, mas fica aqui minhas desculpas. Porque esse time que jogou o segundo tempo não representa o Atlético. Não pode. É um negócio inadmissível. É sacanagem, aí nada. É cabeça, emocional. Toma um gol, desorganiza, e só foi piorando. E aí a gente ainda está com um goleiro que está pegando muito, né? Mas eu fiquei com dó de mim. Fiquei com dó de mim nesse segundo tempo, porque você vê o Atlético, um clube que vem crescendo de ano a ano, um clube que vem buscando suas consistências, passar por um momento tão infeliz como esse. Nós estamos passando por um momento profundamente infeliz. E eu te digo que não tem aqui jogador... meu amigo torcedor vascaíno, esse é o clima para Vasco e Atlético Goianiense hoje à noite. Inclusive Humberto Loser, novo técnico atlético, disse assim, a todo instante, com bola e sem a bola, temos que deixar o Vasco desconfortável. Com confiança e com constância, poderemos sair com a classificação. Então é assim que hoje terá Vasco e Atlético Goianiense. Jogo duro, jogo quente, jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Tá confiante, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso pré-jogo do Gigante, misturado com Boa Noite Gigante. E é claro, amanhã, ou aliás, hoje ainda, teremos a nossa live de pós-jogo aqui no canal, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!